Olá, meus queridos, que bom reencontrá-los, que bom tê-los de volta na nossa aula. E hoje a gente conta mais uma vez com a excelentíssima presença do professor Luiz Odísio. Boa noite, professor. Tudo bem, professor? Tudo certo. E aí, minha gente, tudo bem? Quero ver a participação hoje, hein? Jogar duro, porque hoje, ó, vai ter um pouquinho de cálculo, mas se acalma, que o professor Joelson vai com calma, né? Também. Com certeza. Para vocês entenderem tudo. E pode participar, pode perguntar, que eu estou aqui para isso. E eles já estão adaptados a cálculo. O problema maior é quando eles iniciam o ensino médio, né? Mas agora eles estão mais adaptados. Então, vamos lá para o nosso momento de exposição. Como o professor Luiz falou, hoje nossa aula vai ser prática. A gente vai ter que utilizar aqui a matemática para a gente resolver algumas questões. Na última aula nós falamos de eletrização e força elétrica. Então hoje a gente vai dar continuidade à força elétrica fazendo os exercícios, certo? Galera de Capinduro, pessoal lá de Coqueiros, de Baixão de Arcanja, pessoal lá de Monzodó, Califórnia, Campo Alegre, Planalto Íris. Galera, lembrar, esta aula é essencial que vocês façam as suas perguntas, os seus questionamentos, queiram saber o porquê, certo, galera lá de Lagedo? Perguntem, questionem. É esse momento em que a gente constrói o conhecimento, em que a gente sedimenta o conhecimento, tá bom? Então vamos lá para o nosso slide. A gente vai começar a nossa aula, como sempre, apresentando a nossa equipe, a equipe de física, que é constituída da professora Dilcléia Oliveira, Joelson Batista, este que te fala, professor Luciano Andrade, professor Luiz Odísio, que vocês conhecem, está aqui sempre com a aula, fazendo aula junto com a gente, professora Neide Pinheiro, e todos nós somos articulados pela professora Raquel Aranha, tá? Como eu disse, eu, Joelson Batista, estarei hoje no vídeo, professor Luiz Odísio aqui na assistência, fazendo aula com a gente, tá bom? Saco do Fogo, a primeira aula de física hoje. Tá. Pronto, o pessoal aqui de Saco do Fogo, de Ibipitanga, a primeira aula de física, sejam muito bem-vindos, o professor Luiz aí já colocou, né? E como vocês gostam sempre de copiar, vou botar aí para vocês, tá? Aula 4, forças entre cargas elétricas, aplicações, tá? Pronto, e aí, tudo ok? Podemos seguir então? Vamos lá, galera. Então, veja só, vamos começar a aula com uma mensagem de José de Alencar, tá? Vocês estudaram ele em literatura muito, José de Alencar. Ele diz: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Então, quer dizer, para você ter sucesso, você tem que ter determinação, precisa persistir naquilo que você quer e precisa ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você não chega lá. Ele diz, mesmo que você não chegue, no mínimo você terá feito coisas admiráveis. É isso mesmo, você terá passado por barreiras, talvez, que você nunca tenha pensado que seria capaz de alcançar e ultrapassar, certo? Então, é isso mesmo, galera. Diante das dificuldades, a gente precisa estar sempre atento, tá? Pessoal de Mundinho, dê uma olhada, talvez seja aí o problema no áudio. Objetivos da aula: identificar os fatores importantes na determinação da força de interação entre dois corpos eletrizados. Calcular a força de interação entre dois corpos eletrizados, conhecendo a quantidade de carga elétrica que cada um a uma distância, a distância dele, tá? Então vamos lá. Galera, ó, sabem que o tema da aula, né, da unidade da gente, o tema transversal que permeia a nossa unidade é sociedade inclusiva, limites e expectativas. Vamos lembrar o seguinte, a gente vai ter essa unidade, uma aula voltada para discutir essa questão das limitações físicas, psicológicas e, claro, vamos falar também quais são essas tecnologias que a gente chama de tecnologia assistiva, que vai fazer com que essa pessoa tenha a possibilidade de seguir adiante na sociedade. O professor Luiz quer falar alguma coisa também. Na verdade, é só para lembrar que um dos objetivos centrais desse tema transversal é a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, nós estávamos elaborando a aula hoje à tarde e
dos aspectos importantes que vocês serão cobrados muito, inclusive em APA, é como você se colocar no lugar de uma pessoa, por exemplo, com deficiência física, portador de necessidade especial para audição ou para visão, certo? Então, lembrar que todos nós temos algum tipo de deficiência em um grau maior ou menor, isso é importante, ok? Só para dar esse toque, professor, porque a gente estava elaborando os materiais para eles e eu quero que vocês comecem a construir esse trabalho, esse exercício, em vocês se colocar no lugar do outro. Exato, do outro, exatamente. Eu acho com as limitações que eles têm. Sim. Tá? Então, uma coisa interessante, uma das histórias que surgiu hoje, professor, foi o seguinte: professores de física dando aula, por exemplo, de ótica. Veja essa cor aqui para um deficiente visual. Veja essa cor aqui. Como é que ele vai ver a cor? Eu já tive alguns alunos, professor, com deficiência visual. Eu tive vários com deficiência auditiva. E aí visual. Eu não tinha o traquejo de virar para eles para falar de frente para que eles pudessem pelo menos ler os lábios. Né? A gente tinha que falar claramente, descrever as figuras para quem tem essa deficiência visual. E detalhe, na verdade foram dois. Eram entre os melhores alunos da turma. É verdade, os meus também. Maravilhosos. Coisa boa. Fica a dica. E você falou de física, um dos maiores cientistas da nossa época contemporânea. O eficiente físico e deficiente físico, Stephen Hawking. Exatamente. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Talvez, cogitada a Nobel, né? Talvez assim a gente conseguiu conviver com um gênio. Um dos maiores gênios. Pois ele tinha doença, aquela ELA, não é? Isso. Era síndrome miotrófica, né? Ela é degenerativa. E só para vocês saberem, gente, a grandeza desse cara, porque ele não é tão divulgado no ensino médio, ele foi o primeiro cara, depois de Isaac Newton, a assumir a cátedra de matemática lá na Universidade de... E a cadeira de Newton estava vaga há 400 anos. Há 400 anos. 400 anos ele foi o único que teve a capacidade... Com a capacidade de sentar naquela no lugar de Isaac Newton. Imagina. Pois é. Você vê a genialidade desse rapaz, né? E ele tinha uma deficiência física muito grande. Agora, cognitivamente, ele era genial. Né? Exatamente. Pronto. A gente vai até falar um pouquinho dele na aula. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Vamos continuar lá no slide, ok? Boa noite aí a galera lá de Abadia. Na aula anterior a gente falou de processo de eletrização. Não sei se vocês lembram que eu inclusive peguei um piloto, eu atritei o piloto contra a minha roupa. E a gente percebeu que ele atraía os papéis. Por quê? Porque ele estava eletrizado. Eletrizar significa retirar ou dar elétrons para um corpo. Né? Se a gente tira elétrons, esse corpo fica eletrizado positivamente. Se a gente dá elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Perfeito? Pois é, o pessoal ali de Garatinga conhece o senhor Stephen Hawking. Muito bem. Beleza. Galera, o enunciado. Hoje a gente vai fazer exercício sobre a lei de Coulomb, tá? A gente discutiu a última aula, mas a gente não fez questões e eu prometi a vocês que hoje faria algumas questões com vocês com relação a isso. Então, vamos lá. O enunciado da lei de Coulomb diz o seguinte: a intensidade da força de ação mútua entre as cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Vamos lá, vamos entender o que é que Coulomb estava trazendo com isso. Beto, eu consigo usar? Está alinhado? Galera, o que ele diz quando ele está trazendo para a gente o enunciado? Ele disse que se eu tiver dois corpos carregados, vamos supor, a gente viu na última aula que se os corpos, vamos lembrar disso, se os corpos têm cargas de mesmo sinal, por exemplo, o corpo A é positivo, o corpo B também é positivo. Vai haver uma força entre eles, que é uma força de repulsão. O corpo A vai repelir o corpo B, eu vou chamar de A e B, tá? Vou dar nome a eles, A e B. O corpo A vai repelir o corpo B com a força F.
Ao mesmo tempo, o corpo B vai repelir o corpo A com a força de mesma intensidade. Por isso ele diz no texto que a intensidade da força de ação mútua é mútua. E se os dois professor, forem negativos, se A e B forem duas cargas negativas, da mesma maneira, se as duas são negativas, também vai acontecer a força de quê? De repulsão. Então, a força elétrica vai ser uma força de repulsão, que age de A para B e de B para A. Porém, se A e B tiverem cargas, por exemplo, se A for positivo e B for negativo, ou seja, se as cargas forem de sinais opostos, essa força deixa de ser uma força de repulsão para ser uma força de atração, ou seja, vai haver uma força elétrica de atração. Os corpos vão se atrair eletricamente, porque a gente disse, corpos de cargas carregados com cargas de mesmo sinal se repelem e corpos carregados com cargas de sinais opostos se atraem, certo? Tudo bem? E aí, o que ele diz? Como calcular essa força? O que Coulomb trouxe para a gente foi a fórmula, a equação para calcular a força. Como é que ele diz? Ele diz para a gente, a intensidade da força mútua, o valor de F, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos de suas cargas, ou seja, vai ser produto, resultado de uma multiplicação, vai ser a carga de A vezes a carga de B. Diretamente. Se eu aumentar as cargas, se essas cargas ficarem mais intensas, se eu tiver cargas maiores, elas vão se atrair ou vão se repelir com maior intensidade. E quando ele fala de valor absoluto, ele diz que não é para você considerar os sinais, é só para considerar o valor das cargas. Então, a gente normalmente bota isso aqui em módulo. Então, vai ser o módulo da carga de A vezes o módulo da carga de B. E ele disse que é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as duas, porque elas estão separadas por uma certa distância. Observe, eu tenho a distância entre as cargas. Essa distância entre as cargas. À medida que eu separo essas cargas, a força de interação entre elas vai ficando mais fraca. Se eu diminuo essa distância, ou seja, se eu aproximo as forças entre elas vão ficando mais intensas. Então, por isso ele disse, diminuindo a distância, a força aumenta. Então, é inversamente proporcional, porque diminuindo uma, a outra aumenta. Só que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, d ao quadrado. E aí surge uma coisa chamada constante elétrica. Exato, a galera lá que é a constante elétrica, que é isso aqui. Então esta é a fórmula. O valor de K vai ser dado para vocês. K é uma constante não universal. Ela facilita ou ela dificulta a interação entre as cargas. A gente só vai estudar no vácuo. Então, como a gente só vai estudar no vácuo, o valor dela vai ser fixo para a gente. Eu preciso gravar, professor? Precisa não, porque normalmente a gente vai te dar. O valor dela é 9 vezes 10 a nona, certo? Então, o valor de K é 9 vezes 10 a nona, tá? O professor Luiz vai botar aí o tema no quadro, que ele está aqui ajeitando aqui e vai colocar para vocês aí, tá bom? Pronto, já colocou, certo? Então, galera, tá aqui, o valor da constante que a gente vai ter, a constante elétrica. Então essa é a fórmula, a gente chegou a isso na última aula. Olha aí no slide, eu vou mostrar isso aí no slide, a determinação matemática disso. Vamos lá para o slide. O que eu disse? Carga positiva com carga positiva, a gente vai ter uma interação entre elas, e essa interação vai ser uma força de repulsão. Elas estão distanciadas e a força é uma força de repulsão. Uma repele a outra. E se for negativa, também repele, e se for uma positiva e outra negativa, elas vão se atrair. Está aí a função matemática. F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Certo? Está com muito ruído? Deixa eu ver se melhora aqui. Veja se fica melhor aí agora, pessoal. Tá?
Não, o valor é 10 a nona, não é negativo não. O expoente é positivo, 9 vezes 10 a nona, tá ok? Galera lá de Veredas, lá de Suzinho, tá bom? Então essa é a constante eletrostática, a constante elétrica para o vácuo. Claro que a gente só vai estudar aqui como se fosse no vácuo. Olha, pessoal de Oliveira, isso foi da semana passada. O que é que a gente pode fazer aí? Dá um print aí, porque a gente precisa seguir, porque eu quero discutir um pouquinho com vocês aí. Deu o print aí? Posso seguir adiante? Beleza? Vamos lá. Eu quero agora discutir com vocês como aplicar essa fórmula, tá bom? Eu quero a aplicação da fórmula. Ó para cá. A lei de Coulomb tá aqui. Ó, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, tá? Carga Q1 e Q2. A distância entre elas é D. Olha o que vai acontecer. Apliquei as forças de repulsão entre elas, que a gente colocou aí na estante. Só estou me repetindo para a gente lembrar, tá ok? Agora, a carga 1 é negativa, a carga 2 também é negativa, ou seja, tem sinais iguais. Logo, também vai acontecer uma repulsão entre elas, certo? Porém, se uma carga for positiva e a outra for negativa, ao invés de haver uma repulsão, a gente vai encontrar uma atração entre elas, ou seja, as cargas serão atraídas uma pela outra. Então, sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem, certo? Vamos lá. Lembrar que quando a gente fala das grandezas e sua representação, força elétrica é representada pela letra F, e a unidade de medida de força é Newton. Cargas elétricas, as cargas serão representadas pela letra Q, e a unidade de medida é Coulomb, e, obviamente, a distância entre elas é representada pela letra D e será dada em metros. Então, lembrar, força será dada em Newton, a carga terá sido dada em Coulomb, e a distância será dada em metros. Porém, as cargas, a gente vai usar os subvalores dela. A gente vai usar o mili, o micro, o nano e o pico, tá? E aí lembre, a constante elástica em cada um dos meios. Por exemplo, no vácuo, que foi essa que a gente vai estudar, 9 vezes 10 a nona, o ar seco, que é aproximadamente a mesma coisa do vácuo, no benzeno, no petróleo, só a título de curiosidade, para que vocês possam entender que esse valor da constante não é universal, ele não é o mesmo para todos os meios. Porém, nós aqui no ensino médio só vamos estudar no vácuo. Então, para a gente, ela sempre vai ter o valor de 9 vezes 10 a nona. Sempre. Tá ok? Beleza? O que foi, Condiviva? Quer dar um print aí? Pronto. Pessoal lá do Conde. Pode seguir? Beleza. Então, ó, galera, isso aqui que eu estou te mostrando, essa tabela é só a título de curiosidade. Preciso copiar, professor? De forma alguma. A gente só vai estudar ela no vácuo, então não tem necessidade de copiar absolutamente nada, tá? Vamos lá. Macaúbas. Qual é? Você quer esse aqui? É esse aí? Pessoal lá de Coqueiros, lá de Jandaíra. Dá um printzinho aí. A chuva lá, né? O pessoal lá de Macaúbas, lá de Lagoa Clara, está dizendo que está chovendo. É verdade. A chuva atrapalha o sinal do satélite, né? As ondas eletromagnéticas, elas sofrem interferência aí da chuva. É isso mesmo, tá? Lembre que seu satélite funciona com onda de rádio, beleza? Aí, galera, de novo, para dar o print. De nada, meu amor. Certo? E aí, vamos lá então para nossa próxima, pode ser? Beleza. Aqui foi a tabela que eu mostrei a vocês, que não precisa copiar, porque vocês só vão estudar no vácuo, então esse valor não vai variar, gente. É só para você saber, que é título de curiosidade, que ela pode mudar, mas o estudo da gente é só no vácuo, então vai ser sempre 9 vezes 10 a nona, não muda nunca, tá bom? E aí os submúltiplos, aquilo que eu falei, isso eu quero que vocês copiem, porque a gente vai usar muito. Ó, mili-Coulomb é representado como MC, mili representa 10 a menos 3. Tá vendo aqui?
Mili significa, ó, esse Mzinho aqui significa mili, tá? Esse Mi aqui representa micro. O N representa nano e o P, que vai vir aí agora, representa pico. Então, mili significa 10 a menos 3. Então, se eu te der 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Deixa eu rapidinho, galera, eu vou voltar, eu vou pedir que vocês copiem, mas antes de vocês copiarem, eu vou voltar rapidinho aqui para a câmera documento para mostrar uma coisa a vocês, o que é que eu estou falando. Olha para cá. Imaginem o seguinte, se eu disser a você que a carga de um corpo é de 2 milicoulomb, é a mesma coisa de eu te dizer que é 2 vezes 10 a menos 3 coulomb, porque esse Mzinho, o mili, significa 10 a menos 3. Carga do corpo 1. Ah, professor, de A, vamos supor. A carga de B foi 3 microcoulomb. Aqui ela milicoulomb, aqui é microcoulomb. Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Aí se eu tiver um terceiro corpo, um corpo C, onde a carga dele é 5 nanocoulomb, isso é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 9. Professor, e se um corpo D tiver uma carga de 7 picocoulomb, isso é a mesma coisa de 7 vezes 10 a menos 12 coulomb. Então, quer dizer que essas letras M, Mi, N e P representam aqui. Mili representa 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12, certo? Então é isso que eu quero que vocês copiem. Eu vou voltar lá para o slide, porque eu quero que vocês copiem esses submúltiplos do coulomb. Tá ok, galera? Mas o professor Luiz quer falar alguma coisa aqui. Na verdade, o pessoal de Saco do Fogo, lá de Bipitanga, Sim. Eles estão falando que as setas do sentido de repulsão estão no mesmo sentido, não, estão em sentidos opostos. Estão na mesma direção. Na mesma direção, em sentidos opostos, tá? Então, professor Joel, se puder voltar de novo. Vou voltar. Aliás, tem um slide logo em seguida que mostra isso de novo. Aí, esse mesmo. Pronto, então beleza. Vamos lá. Galera, copiem aí esse aí rapidinho que a gente vai para o slide para a gente ver que está em sentidos opostos, tá bom? Aí, milicoulomb, micro, nano e pico. Eu preciso que vocês copiem isso. Pronto, galera. Veja só, o importante é você ver que esse corpo 1 empurra o corpo 2 em sentido oposto. Já aqui não. Eles se atraem em sentidos opostos. Eu não estou falando que era mesmo sentido, sentidos opostos. Eu estou falando que aqui é repulsão. E ter repulsão é em sentidos opostos mesmo. Um empurra um contra o outro. E aqui os sentidos também são opostos, porque um está puxando o outro em sentidos opostos. Eu não estou discutindo se é mesmo sentido ou sentido oposto, não. Certo, galera? O importante é que vocês entendam que aqui eles estão, nos dois primeiros, eles estão se repelindo. E nesse último aqui, eles estão se atraindo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos voltar lá para aquele. Dá um printzinho nesse aí para a gente seguir adiante, para a gente começar a fazer as questões aí, os exercícios, tá bom, galera? Beleza, Saco do Fogo? Que bom que vocês entenderam. Fico feliz que vocês tenham entendido. Importante é isso. Se tiverem dúvida, por favor, perguntem, questionem. É para isso mesmo que nós estamos aqui, tá bom? E aí, me dá um ok para a gente seguir adiante. Vamos fazer a prática. Vamos começar a fazer os cálculos aqui para a gente começar a entender como é que funciona isso aí. Tá? O que é ser diretamente proporcional, o que é ser inversamente proporcional. Pode seguir? Então pronto, vamos lá. Galera, próximo slide, olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Pronto, pode sim, pessoal lá de Planalto Íris. Pode, é como, por exemplo, o ímã, às vezes um atrai o outro, puxando em sentidos opostos, ou às vezes eles se repelem, também se repelem em sentidos opostos. O importante é entender o que é atração e o que é repulsão, beleza? Por exemplo, nessa questão aqui, ou nesse exemplo aqui, ele diz assim, suponha que as cargas estejam no vácuo.
há uma distância entre elas de 3 metros. Quem são as cargas, professor? A carga Q1, que vale 50 vezes 10 a menos 5, e a carga Q2, que vale 40 vezes 10 a menos 6, tá ok? A distância, ó, as cargas aqui, ó, carga 1, carga 2, tá vendo que elas têm o mesmo sinal? As duas são positivas, Q1 e Q2. A distância entre elas é uma distância de 3 metros, tá entendendo? Bom, tá aqui, logo, essas forças são forças de repulsão. Uma repele a outra. Eis aí um exemplo, tá? As cargas estão separadas de 3 metros, a carga de 1 é mais 50 vezes 10 a menos 5, a carga 2 é mais 40 vezes 10 a menos 6. Como as duas são positivas, a força entre elas é uma força de repulsão. Qual o nome da letra ao lado do C no micro? Mi. O nome dela é Mi. É uma letra grega, Mi, certo? Eu falei com eles, já respondi, já. Vamos lá. Intensidade da força elétrica. F para Q1 e Q2. F para Q1 e metade de Q2. A força F para Q1 e o dobro de Q2. F para metade de D. E a força F para o dobro de D. Vamos lá? Galera, eu vou fazer cada uma passo a passo com vocês. Passo a passo com vocês. Eu vou voltar para a questão. Olha, primeiro caso. Primeiro caso, eu vou botar aqui no papel, daqui a pouco eu puxo para você. Vou chamar isso aqui de primeiro caso. O primeiro caso, ele quer saber o valor da força elétrica quando as cargas, quando as cargas forem Q1 e Q2. Q1 e Q2. Professor, e quem é Q1 e Q2? Olha aqui, ó, ele disse para você na questão que Q1 era 50 vezes 10 a menos 5 coulomb. E me disse que Q2 é 40 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a gente sabe que o valor de K é 9 vezes 10 a nona. E sabemos que a distância entre eles é 3 metros, certo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente resolve essa questão aí, tá ok? Vamos lá, vamos fazer juntos essa questão aí? Vamos nessa. O que é que ele pediu primeiro? Ó, galera, primeiro, vamos lá no slide rapidinho. O que é que ele está pedindo aqui? O que foi, pessoal de Viva? Voltar o quê? Diga para mim aí, o que é que você quer que eu volte? Me diga aí, por favor. Voltar o quê? Diga qual é o slide que você quer que eu volte. O professor Luiz também não compreendeu. Diga para mim aí, por favor, que eu não entendi qual foi o slide que você queria. Ah, dos submúltiplos. Então, eu vou voltar rapidinho para você dar um printzinho aí na tela, tá bom? Esse aqui, né? Beleza? Deu print? Podemos seguir, então? Rapidinho. Esse aí que você quer? Mas eu falei que esse não era necessário. Isso é só a título de curiosidade. A gente só vai precisar disso. Esse aqui que você quer? Vamos lá, vamos seguir adiante. Veja se é esse da questão aqui, ó. Então, veja só, ele me deu essa situação. Eu já recolhi os dados e vou responder cada uma daquelas perguntas que estão lá. Certo? Vamos lá. Ó. No primeiro caso, ele quer saber o valor da força para as cargas Q1 e Q2. Vamos calcular. Esse aqui, vamos agora lá para a nossa câmara documento, certo? E vamos lá. Já tem uma galera ali já calculando? Eita, Lelê, coisa boa. Isso é bom. Vamos lá. Olha para cá. Primeiro caso, onde ele disse que ele queria o valor da força, ó, ele quer saber o valor da força para Q1 e Q2, sabendo que Q1 vale 50, Q2 vale 40, o K é 9 e a distância entre eles é 3 metros. Já recolhi os dados lá. Vou usar a fórmula, ó galera, vou usar a fórmula. F igual a K vezes Q1 vezes Q2, tá? Q1 e Q2, sobre a distância ao quadrado. Tá bom? Só vou substituir os valores. Então, ele quer saber o valor de F. Quem é K? Olha K aqui, ó. 9 vezes 10 a nona. Vezes, quem é Q1? Q1 é 50 vezes 10
a menos 5. Quem é Q2? 40 vezes 10 a menos 6. Correto? Ele me deu esses valores. Tá bom? Beleza. E a distância? Aqui a distância 3. A distância ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá. Vou resolver isso. Vou botar assim, ó. F igual. Eu vou aproveitar e já sei que 3 ao quadrado é 9, então eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, vou fazer logo aqui. Vou deixar o 9 vezes 10 a nona, não vou usar ele ainda, mas vou multiplicar 50 vezes 4. Quanto é 50 vezes 4? É 200. Se 50 vezes 4 é 200, então 50 vezes 40 é 2.000. Então, 50 vezes 40 vai dar, ó pessoal, olha a conta que eu vou fazer. 50 vezes 40. Deixei o 9, não boli no 9 ainda. 50 vezes 40, vou botar aqui, 2.000. Só que lembrar que a gente tem potência de mesma base. A base é 10. Na multiplicação, a gente conserva a base e somos expoentes. Aqui é menos 5, aqui é menos 6. Menos 5 menos 6 dá menos 11. Certo? 2.000. Faltou um zerinho aqui, desculpa. Então é 2.000, perdão. Sobre, quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Opa, que coisa boa. Então, eu já posso fazer um negócio aqui. Eu já posso cortar esse 9 aqui de cima com o 9 aqui de baixo. Beleza? Já eliminei o 9 lá de baixo. Que coisa boa. Certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, cortei. Em vez de fazer a conta, pode fazer a conta assim também, Barras? Pode. Só que se você fizer a conta, você vai dividir 18 por 9. 18 por 9, 18.000 por 9 vai dar de novo 2.000. Então, a força vai dar de novo, ó, 2.000. Só que a gente tem potência de mesma base. Vamos lá? Vezes 10 elevado. Aqui é menos 9, e aqui aqui é menos 11, e aqui é 9. Quanto é 9 mais menos 11? Vai dar menos 2. Ó, potência de mesma base, aqui não tem o 10, 10 elevado a menos 11. E aqui é 10 elevado a nona. Menos 11 com 9 dá quanto? Menos 2. Beleza. Só que como aqui é menos 2, eu vou pular a vírgula. Olha, poderia ser resposta assim, professor? Pode, força dada em Newton. Poderia. Mas eu vou voltar a vírgula duas vezes, voltar uma, duas, porque aqui é menos 2. Então, 2.000 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa de 20. Eu elimino esse 10 a menos 2 e deixo aqui 20. 20 newtons. Então a força aqui é uma força de 20 newtons. Então a força de interação entre essas duas cargas está dando uma força de 20 newtons. Certo? Então o que é que eu fiz aí para resolver a questão? Eu peguei a fórmula K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Estou retomando, viu, galera? Prestem atenção para quem não entendeu. Estou retomando. Quem é K, professor? K está aqui, ó, 9. Estou explicando de novo. Prestem atenção. K é 9 vezes 10 a nona. Está aqui. Quem é Q1? Q1 é 50 vezes 10 a menos 5. Estava aqui. Quem é Q2? 40 vezes 10 a menos 6. E a distância, 3. Entenderam até aqui? O que eu fiz até aqui, eu só fiz substituir os valores. Tudo bem? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer as contas. Eu conservei esse 9. 9 vezes 10 a nona eu não boli. Por que eu não boli? Porque eu percebi que 3 ao quadrado vai dar 9. Então, por isso que eu ainda não boli. Deixei aqui, ó. 9 vezes 10 a nona e multipliquei. 50 vezes 40. Quanto é 50 vezes 40? 2.000. 50 vezes 40 é 2.000. Não boli nesse cara e estou fazendo essa multiplicação daqui. 50 vezes 40 é 2.000. Vezes 10, potência de mesma base, gente. A base é 10. Na multiplicação, a gente conserva a base e somos expoentes. Menos 5 com menos 6 dá menos 11. Então, 50 vezes 10 a menos 5... vezes 40 vezes 10 a menos 6 vai dar 2.000 vezes 10 a menos 11.
Pronto, resolvi isso aqui. Agora, e o 3 ao quadrado, professor? 3 ao quadrado é quanto, gente? 9. Ah, legal. Eu tenho 9 embaixo e tenho 9 em cima. Aproveitei e fiz o quê? Cortei esses dois caras. Pronto, cortei o 9. Maravilha. O que é que sobrou se eu cortei os dois 9? Sobrou 2.000 daqui e sobrou 10 a nona daqui. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando. Eu estou conservando 2.000 e agora, potência de mesma base de novo. A base é 10. Vou conservar a base na multiplicação e somar os expoentes. Vai ficar menos 11 mais 9. Quanto a menos 11 mais 9? Menos 2. Então, ficou 2.000 vezes 10 a menos 2. Como era menos 2, eu pulei a vírgula 2 vezes para a esquerda. Então, 2.000 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa, quando eu pulei ela para a esquerda, é a mesma coisa de quanto? De 20. 20 newtons. Então, a força de interação entre eles é uma força de 20 newtons. Tá? Então, tá aí o valor do primeiro caso. O primeiro caso é esse. Sim, o valor de K será sempre. Por isso que eu mostrei a vocês, Claudinha, lá, que tem vários lugares, mas a gente só vai trabalhar no vácuo. Por isso que eu falei a vocês que não precisavam copiar, porque a gente só vai trabalhar aquilo ali no vácuo. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona sempre. Isso aqui não vai mudar, tá? Isso não vai mudar, tá bom? Então tá aí a conta. Vou pedir a vocês, dê um print para a gente fazer o próximo caso, o segundo caso. Daqui a pouco eu passo para vocês fazerem, tá bom? Deixa eu resolver essas e aí a gente parte para outra. Vamos lá. Galera, segundo caso, eu vou botar o papel aqui do lado, ó, porque eu vou cobrir isso aqui, porque eu vou utilizar a mesma coisa, eu vou utilizar os mesmos dados, ó, não vai mudar. Mas olha lá no slide rapidinho, o que é que ele pede no segundo caso. Olha o segundo caso. Ele diz assim, qual seria o valor de F para Q1 e o dobro de Q2, ou seja, se Q2 fosse o dobro do que ele é, tá? Qual seria a nova força? O pessoal ali de Santa Rita perguntou, professor, no caso do 9 que o senhor não usou, se a potência fosse 3, você entendeu, Luiz, ali? A pergunta. 3 elevado a terceira. É isso, 3 elevado a terceira, não, eu entendi. Mas não pode ser 3 elevado a terceira porque é ao quadrado. Ele tem que ser 3 ao quadrado, porque é a distância ao quadrado. Na fórmula não é D a terceira. Mas se fosse a terceira, lembra, é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3 seria 27. A 3 elevado a 36? Aonde isso, 3 e 36? Eu não consegui entender. Desculpa, não consegui. Ah, tá, foi um erro lá. Tá, beleza, ok, tranquilo. Então, se fosse 3 elevado a terceira, seria 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3. Pode ser 3 a terceira. É. 3 ao quadrado. Não, não pode ser 3 a terceira. Ali teria que ser, porque a distância na fórmula é distância ao quadrado e não distância ao cubo, certo? Então, não há possibilidade. Eu segui sempre a mesma fórmula, tá bom? Galera, então, olha aí. Eu vou fazer o segundo caso. O que é que ele me pediu? Se eu dobrasse o segundo caso, se eu dobrasse o valor de Q2. Então, vamos lá para nossa câmara documento, para a gente discutir o segundo caso. Vamos lá? Então, ó, no segundo caso, ele quer agora que seja 2 vezes Q2, ou seja, eu dobrar o valor de Q2. Qual era o valor de Q2? 40. Ele agora quer que esse valor seja de 80. Então, no lugar de Q2, em vez de botar 40, Q2 agora vai ser igual a quanto? 80 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Então, o que eu estou te dizendo é que Q2, ele quer o dobro de Q2. Vamos resolver a questão? Como é que a gente vai resolver essa questão agora? Lembre que ele disse que a força é diretamente proporcional o produto das cargas. Pessoal de Ponto Novo, eu vou resolver essa nova questão com a mesma ideia. Veja se vocês acompanham passo a passo. Vou explicar ela, que é a mesma coisa que eu fiz na outra. A ideia é a mesma. Vou partir da mesma ideia. Olha comigo, acompanha comigo, por favor. Vou pegar a fórmula, ó. F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado.
tá bom? Sobre a distância ao quadrado. Acompanhem comigo. F igual. Quem é K? K não muda. K é sempre 9 vezes 10 a nona. Vezes. Quem é Q1? 50 vezes 10 a menos 5. Vezes Q2. Só que Q2 não é mais 40. Ele falou que ele quer 2 vezes Q2. Então, Q2 agora é quanto? 80. Então, vai ser 80 vezes 10 a menos 6. Certo? 80 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância que permanece a mesma. Olha cá, 3 metros. Só que é a distância ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. F igual. Não vou bulir nesse cara agora. Vou deixar 9 vezes 10 elevado a nona. Mas vou multiplicar. Quanto dá 50 vezes 80? Se 50 vezes 40, olha na questão anterior. Se 50 vezes 40 deu 2.000, então logo eu entendo que 50 vezes 80 vai dar o quê? 4.000. 4.000 vezes 10. Ó, potência de mesma base. Conservei a base. Vou somar os expoentes. Menos 5 com menos 6, dando quanto? Menos 11. Beleza? Sobre 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Galera, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou cortar esse 9 daqui com 9 de baixo. Ótimo. Cortei os dois 9. O que é que sobrou então para a gente? Sobrou o 4.000, o 10 elevado a nona e o 10 elevado a 11. Então, a força vai ser o 4.000, ó, 4.000, potência de mesma base, 10 a nona e 10 a 11. Na multiplicação, conservo a base e somo os expoentes. Quanto é menos 11 mais 9? Menos 2. De novo, vou pular a vírgula. Como é menos 2, vou pular a vírgula 2 vezes para a esquerda. Ó, para cá. Então, qual vai ser o valor da força? 40 newtons. Tá aqui. Opa, vamos comparar uma força com a outra, galera? Muito bem, Capinduro, muito bem, Laris. Observe, quanto é que tinha dado a anterior? A resposta anterior tinha dado 20. E agora deu 40. Professor, por que é que deu o dobro da força anterior? Porque você dobrou uma das cargas. E ele disse que a força era diretamente proporcional ao produto das cargas. Se eu dobrar uma das cargas, a força vai ser dobrada. Professor, se eu dobrar as duas cargas, eu vou multiplicar não por 2, vou multiplicar por 4, porque eu dobrei a primeira e dobrei a segunda. Nesse caso, ele me disse que era para eu dobrar apenas uma delas. Então, se eu dobrei uma das cargas, a força vai para o dobro. Então você está me dizendo que eu nem precisava fazer essa conta toda, porque eu já sabia disso? Claro, era isso que eu estava dizendo mesmo. Mas eu fiz a conta para vocês comprovarem, para vocês perceberem que ia dar o dobro. Porque ele disse que a força era diretamente. O que significa ser diretamente? Se um aumenta, a outra aumenta. E proporcionalmente. Dobrou uma, dobra a outra. Então, se eu dobrei uma das cargas, significa que a força também seria o quê, gente? Dobrada. Claro, porque era diretamente proporcional. Entendi. Então, se ele me dissesse, professor, deixa eu ver se vocês entenderam, se eu dissesse que eu tripliquei uma das cargas, se a força no início era 20, se eu triplicar uma das cargas, qual vai ser o valor da nova força, por favor? Se eu triplicasse uma das cargas, qual seria o valor da nova força? Se essa aqui é 20, a força principal era 20, mas eu tripliquei uma das cargas, qual vai ser o valor? Muito bem, 60. Perfeito. Isso aí, então vocês entenderam. É diretamente proporcional ao produto das massas. Agora a minha pergunta, presta atenção agora. Claro, aí o pessoal lá de Saco do Fogo perguntou, professor, e se eu dobrasse, em vez de dobrar a carga Q2, se eu dobrasse a carga Q1, também seria 40, certo? Seria o mesmo resultado. Agora a minha pergunta, pessoal lá de Saco do Fogo, a minha pergunta é, e se eu dobrasse as duas?
Se eu dobrasse a primeira, dobrasse Q1 e dobrasse Q2, dobrasse as duas, e a força era 20, quanto é que vai ser agora se eu dobrasse as duas, se eu dobrasse Q1 e Q2, dobrasse as duas cargas, qual seria a nova força? Dobrei as duas agora. Digam aí pra mim, vocês, respondam aí pra mim, dobrei as duas. Quanto é que seria a nova força? Caramba, que coisa boa, bom saber que vocês entenderam, que ótimo. Agora vamos para um terceiro caso, eu mexi com as cargas. Eu agora quero mexer com a distância. Ele diz que a distância não é mais diretamente proporcional. Ele está dizendo que a distância agora é inversamente proporcional. Se eu aumentar a distância, a força, ao invés de aumentar, a força vai diminuir. Beleza. Você quer o segundo para dar um print? Pronto, o segundo aqui para vocês darem um print. Olha aí o segundo. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Pronto. Podem dar um print. Beleza? Pessoal lá de Jandaíra, lá de Coqueiros, o que é que eu fiz? Vamos lá. Peguei a fórmula e ele me pediu que achasse a nova força se eu tivesse dobrado a carga Q2. Antes a carga Q2 era 40. Se ele pediu para eu dobrar ela, eu vou usar ela agora não mais como 40, eu vou usar ela agora como 80, tá vendo? É 80 mesmo. Saco do fogo, é isso mesmo, aquela resposta era 80. Quando eu falei que dobrava as duas, era 80, era isso mesmo, estava certo, vocês responderam certo. Galera, ó, aí o que é que eu fiz? Eu peguei o valor de K, que é 9 vezes 10 a nona, Q1, que eu não modifiquei, foi 50 vezes 10 a menos 5 mesmo, eu não modifiquei, Q2 agora não é mais 40, você me disse que eu vou ter que dobrar, então vou usar Q2 como sendo 80. Vezes 10 a menos 6. A distância continuou 3, então a única coisa que eu mudei da questão anterior é que Q2 não era mais 40, era 80, ou não era mais 40, era 80. Tá vendo? Q2 ficou 80. Na questão anterior, olha o que eu fiz, Q2 era 40. Nessa questão, Q2 é 80, porque ele pediu para eu dobrar Q2 no segundo caso. Certo? Então eu fiz 9 vezes 10 a nona, 50 vezes 10 a menos 5 e 80 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância, que é 13 ao quadrado. Conservei esse cara, não mexi ainda com ele, mas fiz essa multiplicação. 50 vezes 80 dá 4.000. Potência de mesma base, eu conservei a base e somei os expoentes. Ficou 10 a menos 5 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 11. Beleza. 3 ao quadrado é 9. O que é que eu fiz? Já que eu percebi que eu tinha 9 em cima, que eu tinha 9 embaixo, eu estou deixando porque o pessoal pediu para explicar de novo, o pessoal lá de Coqueiros, tá ok? Cortei aqui. O que é que sobrou? Se eu tirei o 9 de cima e o 9 de baixo, sobrou aqui em cima 4.000. Ficou 4.000. Só que tem 10 elevado a nona e 10 elevado a 11. Potência de mesma base. Conservei a base e fiz o quê? Somei os expoentes. Quanto é menos 11 mais 9 dá menos 2. Então seria 4.000 vezes 10 a menos 2. Como é menos 2, o que é que eu fiz? Pulei a vírgula duas vezes para a esquerda. O que era 4.000 vezes 10 a menos 2 ficou o quê? 40. Então antes era 20. Agora passou a ser o quê? 40. Por que passou a ser 40? Porque eu dobrei a carga. Dobrando a carga, dobra a força. A força que era 20 passou a ser 40. Pronto. Para a galera que pediu, vou botar aí 2 segundinhos para vocês darem um print, tá? E pronto. Beleza? Vamos lá. De nada. Lembrem, toda vez que tiverem dúvida, fiquem muito à vontade para perguntar, tá ok? Galera, vamos então pro terceiro caso. Vamos lá pro terceiro caso, tá ok? Não, aí não é menos com mais, você está somando. Você tinha quanto? Você tinha menos 5 e ainda tirou menos 6. Imagine, seu saldo na poupança era de menos 5. Você tirou R$6, vai ficar com um saldo positivo ou negativo? Você já devia 5. Está tirando menos 6, você vai ficar com um saldo de menos 11. Então, conserva aí a base e soma os expoentes. Menos 5 com menos 11, eu já era devedor em menos 5. Agora estou devedor em menos 6. No total, estarei devedor em menos 11. Então, por isso. Tá ok? Beleza? Vamos lá então para o terceiro caso. Ele agora quer que eu dobre a distância. Olha lá para o slide. Eu dobrei a distância. Vou resolver agora com vocês o que eu vou fazer com a distância. Tá? Aí o terceiro caso. A gente resolveu o primeiro, resolveu o segundo, agora o terceiro caso. Eu agora vou mexer com a distância. Tá ok? Sim, Wilson.
seria, eu pularia a vírgula não 2, mas pularia a vírgula 3 vezes para a esquerda, porque era menos 3. Exatamente isso, ficaria 4. Perfeito, é isso mesmo, você entendeu, está corretíssimo. Vamos então agora, galera, para o terceiro caso, onde ele pede para que eu dobre a distância D, tá? Vamos resolver agora juntos o terceiro caso. No terceiro caso, a distância não vai mais ser 3, a distância agora vai ser o quê? 6 metros. Eu alterei a distância, beleza? Pronto. Vamos então agora para a câmara documento, para a gente fazer juntos aqui, para fazermos juntos aqui. Galera, vou pegar a fórmula, a mesma fórmula, força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Vamos lá? Vezes a distância ao quadrado. Vamos junto comigo para a gente resolver essa questão aqui, tá? Olha para cá. Eu tenho aqui F igual. Quem é K? K é 9 vezes 10 a nona. Quem é Q1? Ele disse para não mexer nas cargas, mas para mexer com a distância. Então, Q1 vai continuar o quê? 50 vezes 10 a menos 5. Quem é Q2? Eu não mexi mais com a carga. Q2 é 40 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância, que agora não é mais 3, ele pediu para eu dobrar, o que era 3 passou a ter 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Vamos lá comigo. Vou fazer assim, ó. F vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, não vou mexer nele por enquanto. E a gente já fez essa conta, gente. 50 vezes 40 deu 2.000. Vezes 10 elevado, ó, menos 5 com menos 6, menos 11. A gente já fez isso, tá ok? Sobre 6 ao quadrado é quanto? 36. Pronto, ótimo. Dá para simplificar 9 com 36? Dá, professor, dá para simplificar. Porque se eu dividir 9 por 9, dá 1. E 36 dividido por 9 dá 4. Ah, certo. Então, vai ficar um 4 aqui embaixo, não é, professor? É. Então, observe o que eu disse, gente. Cortei, ó, isso aqui. Vou botar aqui para não atrapalhar. Vou cortar isso aqui, ó, para não atrapalhar vocês. Aqui embaixo ficou um 4, porque eu simplifiquei por 9, tá bom? É, já vi a galera chegando na resposta ali. Muito bem, Suzinho. Observe. F vai ficar 2.000 vezes 10 a menos 2 dividido por 4. E a gente já viu que 2.000 vezes 10 a menos 2 é igual a 20. Então, F vai ficar 20 dividido por 4. Então, a força vai ser igual a quanto? 5 newtons. Peraí. Professor, mas antes a força era 20. Por que ficou 5? Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que é que eu estou te dizendo? Que se eu aumentar a distância, a força diminui. Só que aqui é ao quadrado. Então, se eu dobro a distância, ela não diminui para metade. Ela diminui para 1/4. Ou seja, eu vou dividir por 4. Quanto era ela antes? 20. Ela passou a ser quanto? 5, porque é 20 dividido por 4. Quando você dobra a distância, a força não diminui para metade. A força diminui para 1/4. Então, ao invés de dividir 20 por 2, eu divido 20 por 4. Está aqui 5 newtons, certo? Pode também, pode transformar logo em produtos de base 10. Pode ser também. Isso é uma das formas de fazer. Tá certo, não está errado não, pessoal lá de Suzinho. Beleza. Se você não simplificar, também não tem problema. Vamos lá. Se eu não simplificasse o 9 pelo 36, vamos fazer a conta, como é que ficaria? A gente faria assim, ó, galera. Vou pegar outro caminho aqui para vocês perceberem. Perguntaram ali, professor, e se nós não simplificarmos? Vamos lá.
eu vou botar 9 vezes 2.000. 2.000 vezes 9 ficaria quanto? Ó, ficaria 18.000 vezes 10 a menos 2, dividido por 36. Mas 18.000 seria a mesma coisa, vezes 10 a menos 2, eu vou pular a vírgula 2 vezes para a esquerda, é a mesma coisa de 180. Ó, pulei a vírgula 2 vezes para a esquerda, ficar 180. Dividido por 36. Quanto é 180 dividido por 36? 5. Então vai dar a mesma coisa no final. Simplificar ou não simplificar, no final vai dar a mesma conta. Só que aqui você vai acabar no final fazendo uma conta maior. Aqui a conta é mais simples, por isso que a gente chama isso de simplificação. Tá bom? Então vou deixar vocês copiarem aqui rapidinho e vou chamar o momento de produção para a gente ir lá para a produção. Tá ok? Vou pedir um momento de produção daqui a pouco. Dá uma printada aí na tela para a gente fazer isso. Tá ok? Exato, por isso o nome é simplificar, para facilitar. Você vai trabalhar com valores mais simples, mais simplificados, então a conta fica melhor. Então vamos lá. Galera, vamos mostrar aí a referência da nossa aula. Dar a vocês os livros que a gente adota. O Buongiorno, você vai encontrar esse material no volume 3. E também no Alberto Gaspar, volume 3, tá lá o conteúdo. Pronto. Galera, tá na hora da síntese, né? De olho na síntese. Vamos lá. Pedir ao professor Luiz para fazer. Vamos nessa, galera. Na aula de hoje vocês viram, né, a primeira revisãozinha básica, tipo, cargas iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem, né? A gente sabe que essa atração se dá proporcionalmente à intensidade das cargas, ou seja, ao valor das cargas, tá? E inversamente ao quadrado da distância. Aí algumas pessoas se perguntaram, mas se for elevado à terceira, elevado à quarta? Não, não existe. É distância elevada ao quadrado. Então sempre vai ser o expoente 2, tá? Força elétrica, a lei de Coulomb, é K0. K0 é o quê? A constante elástica eletrostática, do meio. Q1, carga 1, Q2, carga 2. Dividido por distância ao quadrado. Então na linha de cima você só faz multiplicar. Na linha de baixo você eleva ao quadrado e divide. Certo? Bom, importante que se você afastar, a força elétrica diminui. Se você aproximar, a força elétrica aumenta. Se você aumentar o valor das cargas, a força elétrica também aumenta. Se você diminuir o valor das cargas, a força elétrica também diminui. Mas em breve o professor Joelson vai colocar isso dentro de um gráfico que vai ficar mais fácil de visualizar, não é verdade, professor? Com certeza. A gente vai mostrar lá inverso, ser direto que é inversamente proporcional, principalmente em relação à distância. A gente vai pegar ali uma hipérbole, né, professor, para trabalhar. Ok? Mestre, mais uma vez, obrigado. As ordens, estamos aqui para isso. A aula com o senhor e com esses meninos aí é sempre muito boa. Tá? Agradecer a vocês, claro, a aula é muito, muito gratificante vir aqui à noite para dar aula a vocês, porque vocês são participativos, vocês perguntam, vocês questionam, vocês participam de verdade, vocês fazem aula com a gente. Galera, obrigado, agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tá? Tchau, tchau. Valeu.